Na manhã de 12 de abril de 2023, em uma padaria movimentada no centro de Belo Horizonte, o ambiente, que deveria ser de rotina, virou palco de uma acusação inesperada e constrangedora. Um funcionário foi apontado por ter roubado um pão de queijo, o produto mais popular da casa, diante dos colegas e clientes que não entendiam o alvoroço. A situação parecia simples, até que a verdadeira reviravolta começou a tomar forma com a apresentação das imagens das câmeras de segurança. O acusado, um jovem atendente chamado Lucas Silva, havia iniciado seu turno poucas horas antes. Durante o pico da manhã, quando a padaria estava cheia e o movimento intenso, ele foi chamado pelo chefe do turno para esclarecer uma suspeita absurda. Alguém teria visto Lucas pegando um pão de queijo sem pagar. Lucas negou veementemente e pediu para rever as gravações do sistema interno. O que ninguém esperava era que a câmera mostraria algo completamente diferente. O chefe do turno, na verdade, recolhendo pães discretamente em seu próprio bolso. A tensão subiu rapidamente. Clientes pararam para assistir à discussão que se seguiu, enquanto as imagens rodavam na tela do computador no balcão da padaria. Lucas mostrou calmamente o vídeo e explicou os fatos. Em pouco tempo, a acusação contra ele se transformou em uma confusão que culminou com a chegada da polícia e a detenção do chefe do turno. O que parecia um caso simples de suspeita se tornou uma história sobre injustiça, abuso de poder e justiça inesperada. Mas como tudo isso aconteceu? Quais foram os passos que levaram ao conflito? E como Lucas conseguiu provar sua inocência? A resposta começa no começo daquela manhã agitada. Lucas Silva tinha 22 anos e trabalhava como atendente há cerca de 6 meses naquela padaria localizada na Avenida Afonso Pena, principal via comercial da capital mineira. Era conhecido entre os colegas por sua dedicação e bom humor discreto. Nunca tivera problemas anteriores com a gerência ou com os clientes. Naquele dia específico, ele chegou ao trabalho às 7h30 da manhã, pronto para cumprir seu turno até às 14 horas. A padaria já estava aberta há 2 horas e recebia muitos consumidores ansiosos pelo café da manhã. O local era pequeno, mas muito frequentado por moradores do bairro e trabalhadores das redondezas. Pães fresquinhos saíam do forno continuamente, especialmente os pães de queijo, carro-chefe da casa e motivo principal das filas naquele horário. Por volta das 9h15, durante um pico súbito no movimento causado por um grupo grande entrando juntos, Lucas estava encarregado do atendimento no caixa, enquanto outros funcionários preparavam os pedidos atrás do balcão. Foi nesse momento que o chefe do turno chamou Lucas para o escritório nos fundos da padaria, um espaço apertado usado para guardar documentos e fazer pequenos controles administrativos. A conversa começou tensa. O chefe questionou diretamente se Lucas havia pegado algum pão sem registrar na venda. Sem entender a razão daquela acusação tão direta e injustificada, Lucas respondeu com firmeza que não fizera nada errado. A partir daí, começaram os primeiros sinais claros de conflito entre eles. Enquanto Lucas pedia para verificar as imagens das câmeras internas instaladas nos cantos estratégicos da loja, o chefe insistia em afirmar que alguém tinha testemunhado sua suposta ação irregular. Não havia nenhuma explicação além da desconfiança imediata contra o jovem atendente. Lucas sabia que aquilo não fazia sentido e solicitou formalmente ver as gravações na presença dos demais funcionários, uma medida para garantir transparência na apuração dos fatos. A gerente-geral foi chamada ao local pouco depois para mediar a situação. Enquanto aguardavam a liberação das imagens no computador velho instalado na sala administrativa improvisada atrás do balcão principal, mais clientes começaram a notar o tumulto crescente. Quando as primeiras cenas apareceram na tela, houve silêncio absoluto entre todos os presentes. As câmeras mostravam claramente quando o chefe do turno pegava vários pães diretamente da bandeja exposta no balcão e escondia dentro de seu avental enquanto ninguém prestava atenção.
As imagens continuaram registrando seus movimentos furtivos por vários minutos, até ele colocar os pães no bolso da calça antes de voltar ao atendimento normal. Lucas assistia àquela prova irrefutável com expressão séria, mas aliviada. Sua inocência finalmente seria confirmada diante daquele flagrante visível a todos ali presentes, inclusive a gerente-geral da padaria, que acompanhava incrédula junto dos outros funcionários. Diante daquele cenário inesperado, veio outra surpresa. Ao confrontar o chefe com as evidências claras nas imagens, ele tentou negar inicialmente, mas acabou sendo dominado pela pressão crescente dos colegas indignados e pela presença já solicitada da polícia local, devido à gravidade do ocorrido em estabelecimento comercial público. Os policiais chegaram poucos minutos depois, após chamado feito pela própria gerente-geral, visando preservar a ordem dentro da loja e garantir a apuração adequada dos fatos em situação pública constrangedora para todos ali envolvidos. A prisão preventiva foi realizada rapidamente, sob acusação formal de furto qualificado pelo estabelecimento comercial, crime previsto no Código Penal brasileiro, com pena prevista tanto para empregados quanto para terceiros envolvidos em tais atos ilícitos dentro do ambiente profissional ou privado. Enquanto isso, Lucas teve sua ficha limpa preservada graças à transparência demonstrada pelas câmeras. Ele pôde retornar ao trabalho após prestar depoimento detalhado sobre sua rotina naquele dia exato. Essa reviravolta inesperada revelou ainda mais sobre tensões internas nunca expostas abertamente naquele pequeno ambiente onde relações hierárquicas se misturavam com desconfianças ocultas entre membros da equipe. Mas essa não foi apenas uma história sobre um pão roubado ou sobre uma acusação falsa. Mostrou também como instrumentos simples, como sistemas básicos de monitoramento, podem mudar completamente narrativas superficiais baseadas em suspeitas infundadas. Restava agora entender melhor quem realmente era aquele homem acusado oficialmente diante das autoridades policiais. Quais motivos poderiam levá-lo ao comportamento descrito pelas imagens captadas naquela manhã comum? Quais seriam as consequências legais internas impostas pela empresa após tal revelação chocante? Tudo isso enquanto Lucas tentava lidar com as repercussões pessoais desse episódio nas semanas seguintes. E, acima de tudo, como aquela situação mudou as dinâmicas daquele pequeno grupo de trabalhadores tão rapidamente? E qual seria o impacto direto dessa exposição pública numa cidade grande onde notícias correm rápido? O próximo passo desta história revela detalhes cruciais sobre como cada personagem envolvido lidou com essa crise inesperada. Mostra também como procedimentos internos foram acionados pela administração local, além de aprofundar nos acontecimentos específicos durante aquele dia conturbado para todos naquela pequena padaria em Belo Horizonte. Logo após a saída dos policiais com o chefe do turno algemado, a atmosfera na padaria mudou drasticamente. Lucas Silva voltou ao balcão, mas não como um funcionário acusado. Agora era ele quem carregava o peso da verdade revelada. A gerente-geral Ana Paula Mendes, uma mulher rígida e meticulosa, tratou de reorganizar a equipe e tomar as primeiras decisões administrativas diante da crise. Ainda havia muito a ser esclarecido naquele ambiente antes tranquilo. Ana Paula convocou uma reunião urgente com os funcionários presentes no dia para entender o que havia motivado o comportamento do chefe do turno, identificado como Jorge Fernandes, um homem de 45 anos com mais de 15 anos na empresa. Jorge era conhecido pela equipe como alguém exigente e autoritário, mas jamais suspeito de roubo. Essa reputação dificultava aceitar o flagrante que as câmeras haviam captado. A gerente pediu que cada um relatasse suas observações e sentimentos sobre o ocorrido. Marta Souza, funcionária veterana do Caixa, falou sobre a relação tensa entre Jorge e Lucas.
Segundo ela, o chefe do turno costumava cobrar excessivamente o jovem atendente, fazendo comentários ríspidos sem motivo aparente. Era como se ele quisesse encontrá-lo em alguma falha, disse Marta. Ela confessou ter presenciado algumas discussões silenciosas entre eles nos dias anteriores à acusação. Nada fora do comum para a rotina estressante do comércio, mas suficiente para gerar desconfiança no ambiente. Lucas permaneceu calado durante a reunião inicialmente. Sabia que sua imagem fora prejudicada por minutos diante dos clientes e colegas até que as câmeras mostrassem o contrário. Apesar da humilhação sofrida pela acusação injusta, ele preferiu manter uma postura profissional e evitar confrontos diretos naquele momento delicado. Seu único objetivo era provar sua inocência, algo já alcançado, e seguir em frente. Ana Paula destacou que a empresa precisava agir rápido para restaurar a confiança interna e preservar sua reputação diante dos clientes regulares da padaria. A decisão imediata foi suspender Jorge Fernandes até que uma investigação mais aprofundada fosse concluída pela diretoria regional da rede a qual a loja pertencia. Enquanto isso, Lucas recebeu apoio dos colegas que acreditaram nele desde o início, sobretudo por conta das imagens das câmeras, que não deixavam dúvidas sobre sua inocência. Alguns chegaram a manifestar solidariedade publicamente nas redes sociais após o incidente viralizar entre moradores locais. Para muitos ali, aquela situação expôs problemas maiores dentro da cultura interna da empresa. O foco, então, se voltou para descobrir os motivos reais por trás do comportamento de Jorge Fernandes. Por que um funcionário experiente arriscaria tudo ao furtar pães de queijo? Quais pressões ou dificuldades poderiam ter levado aquele homem até esse ponto? Segundo documentos internos obtidos posteriormente pela gerência regional durante a apuração administrativa, Jorge enfrentava problemas financeiros graves há meses, informações não divulgadas anteriormente aos colegas ou superiores diretos na loja onde trabalhava. Dados indicavam atrasos no pagamento de dívidas pessoais e ameaças de protestos em cartório motivados por empréstimos não quitados. Além disso, relatos anônimos sugeriam um clima difícil dentro do time gerenciado por Jorge. Funcionários descreviam um ambiente marcado por cobranças excessivas, falta de diálogo e atitudes autoritárias, capazes de gerar desgaste psicológico nos empregados mais jovens ou menos experientes. Em paralelo às investigações internas na empresa, Jorge Fernandes prestou depoimento formal na delegacia responsável pelo caso. Na ocasião, admitiu ter pego alguns pães sem pagar nos últimos dias, segundo ele próprio afirmou, por necessidade, mas negou ter intenção criminosa deliberada ou qualquer outra ação além daquela pequena irregularidade alimentar. A polícia encaminhou seu caso para análise jurídica junto à promotoria local após avaliação preliminar feita pelos investigadores encarregados da ocorrência naquela manhã fatídica. Enquanto isso transcorria todo esse processo oficial e administrativo, Lucas tentava retomar sua rotina na padaria assim que liberado pelos gestores após comprovar sua inocência. O jovem sentia-se fortalecido pelo apoio recebido, mas ainda lidava com as consequências emocionais provocadas pela acusação pública infundada. Sua convivência com os demais funcionários passou por momentos delicados. Alguns ainda hesitavam em se aproximar devido ao impacto negativo causado pelo episódio. Outros demonstravam apreço crescente diante da postura calma e objetiva dele durante toda a crise. No entanto, havia outro elemento inesperado surgindo na trama. Boatos começaram a circular entre os trabalhadores, dando conta de que Jorge teria mantido relações controversas com fornecedores externos à rede comercial onde atuava, supostamente negociando produtos furtados ou desviados para venda paralela fora da loja oficial.
Essas informações nunca foram confirmadas oficialmente pelas autoridades ou pela empresa responsável pela padaria. Porém, alimentaram especulações internas sobre possíveis redes clandestinas ligadas à cadeia produtiva do estabelecimento. Diante desse quadro multifacetado, envolvendo acusações claras, expostas pelas câmeras internas contradizendo relatos iniciais feitos pelo chefe do turno, denúncias informais sobre condutas antiéticas, além das dificuldades pessoais enfrentadas por Jorge Fernandes fora do ambiente profissional, ficou evidente que aquela simples acusação inicial contra Lucas Silva escondia uma trama muito mais complexa. A sensação generalizada entre os funcionários foi de choque misturado com desconfiança perante um sistema interno corporativo falho na prevenção desses conflitos até então silenciosos sobre a superfície cotidiana do comércio local. Ao mesmo tempo em que Lucas tentava reconstruir sua imagem abalada injustamente, a direção precisava lidar com consequências legais e reputacionais para toda a rede comercial envolvida naquele episódio, amplamente noticiado pelas mídias regionais nos dias seguintes. O interesse público aumentou quando clientes regulares começaram a questionar procedimentos internos da empresa em relação à fiscalização dos produtos vendidos, especialmente os itens mais cobiçados como pão de queijo, além das políticas adotadas no tratamento humano dos trabalhadores diante das tensões reveladas no caso concreto vivido naquela pequena padaria mineira. Com tudo isso acontecendo simultaneamente num curto período pós-acusação inicial, tanto Lucas quanto os gestores enfrentavam dilemas difíceis: garantir justiça interna sem exacerbar conflitos, preservar empregos sem abrir espaço para abusos administrativos, dar respostas rápidas ao público sem comprometer processos legais ainda em andamento, enfim, lidar com as consequências práticas daquele episódio singular dentro do comércio cotidiano urbano brasileiro moderno. Mas mesmo diante desse cenário conturbado, emergia uma questão crucial ainda sem resposta clara. Havia realmente apenas uma vítima nessa história? O próximo passo dessa narrativa revela detalhes inéditos surgidos durante as investigações complementares feitas pela empresa junto aos órgãos responsáveis, aprofundamentos nas relações interpessoais entre personagens centrais deste conflito, além dos impactos concretos causados àquele microcosmo social formado pela equipe da padaria afetada diretamente por esses acontecimentos dramáticos. Nos dias que se seguiram à prisão do chefe do turno, o ambiente da padaria mudou de forma radical. A gerência regional da rede iniciou uma investigação interna mais profunda, não apenas para apurar o ocorrido com Jorge Fernandes, mas para entender a extensão dos problemas que aquela situação expôs. A revelação do furto foi apenas a ponta do iceberg de um cenário muito mais complexo e inquietante que colocava em xeque a gestão da loja e as relações entre os funcionários. Lucas Silva continuou seu trabalho no atendimento, agora observado por olhares curiosos e, em alguns casos, desconfiados. Embora tivesse sido inocentado formalmente, o peso da acusação ainda pairava sobre ele nos corredores da padaria. A pressão aumentava quando conversas entre os funcionários deixavam transparecer um clima de divisão. Alguns apoiavam Lucas, vendo nele uma vítima clara de injustiça. Outros demonstravam receio em se posicionar abertamente por medo de retaliações ou simplesmente por não quererem se envolver. A primeira grande reviravolta ocorreu quando a gerente regional, Ana Paula Mendes, convocou uma reunião extraordinária com toda a equipe. O objetivo era esclarecer rumores que começavam a circular não só dentro da loja, mas também na comunidade local e nas redes sociais. Entre os relatos recebidos pela administração estavam acusações sérias envolvendo desvios regulares de mercadorias e até venda informal dentro do próprio estabelecimento. As denúncias apontavam para um esquema coordenado que ultrapassava o simples ato individual captado pelas câmeras naquela manhã fatídica.
Funcionários anônimos mencionaram movimentações suspeitas no estoque e registros adulterados que permitiam que produtos desaparecessem sem justificativa aparente. A gerente reforçou a importância da colaboração para identificar todas as irregularidades e garantir um ambiente de trabalho justo e seguro. Nesse contexto, surgiram novas informações perturbadoras. Documentos internos indicavam alterações nos relatórios de vendas feitas durante os turnos coordenados por Jorge Fernandes. Esses dados sugeriam manipulação deliberada dos números para ocultar perdas significativas ocorridas ao longo dos meses anteriores à acusação contra Lucas Silva. Tais evidências indicavam que o chefe do turno não agia sozinho e que poderia haver conivência ou omissão por parte de outros membros da equipe. A dinâmica dentro do grupo ficou ainda mais tensa quando Marta Souza, funcionária veterana do Caixa e testemunha das cobranças duras feitas por Jorge contra Lucas, revelou ter recebido ameaças veladas após questionar algumas práticas irregulares na loja. Ela afirmou sentir-se insegura e pediu proteção formal à empresa caso decidisse denunciar oficialmente os fatos às autoridades competentes. Paralelamente às investigações internas, a polícia abriu inquérito oficial para aprofundar o caso sob suspeita de crimes relacionados ao comércio ilegal e apropriação indébita contra o patrimônio da empresa. O delegado responsável confirmou que estavam coletando depoimentos complementares e analisando documentos fornecidos pela rede comercial proprietária da padaria. Enquanto isso, Lucas teve sua rotina afetada por convites para entrevistas em rádios locais e reportagens em jornais digitais interessados em contar uma versão detalhada daquele episódio incomum do comércio popular. Sua imagem pública ganhou notoriedade quase instantânea, um jovem acusado injustamente que virou símbolo da luta contra abusos hierárquicos e violações éticas nas relações trabalhistas. No entanto, nem tudo estava resolvido para ele. Cenas inéditas captadas por câmeras instaladas nas áreas menos visíveis da padaria surgiram durante as investigações complementares realizadas pela equipe técnica contratada pela direção regional. Essas imagens mostravam movimentações suspeitas feitas por outra pessoa próxima ao estoque. Um funcionário auxiliar chamado Marcos Lima carregando pacotes não registrados fora do estabelecimento em horários atípicos. Essa nova descoberta complicou ainda mais o quadro. Marcos era visto pelos colegas como discreto e eficiente no trabalho cotidiano. Nunca havia despertado suspeitas antes daquela fase crítica das apurações internas. Questionado informalmente sobre os fatos relatados pelas imagens, Marcos negou envolvimento ou conhecimento sobre possíveis irregularidades. A gerente Ana Paula destacou na reunião seguinte que o objetivo era apurar todos os detalhes com rigor técnico e legalidade absoluta, para evitar erros judiciais ou injustiças adicionais dentro daquela comunidade profissional tão pequena. Ela pediu paciência aos funcionários enquanto as equipes investigativas continuavam a coleta minuciosa das provas necessárias para formar um dossiê completo sobre os acontecimentos reais. Nesse intervalo cheio de tensão crescente, apareceram relatos contraditórios vindos de membros menos experientes da equipe sobre a conduta diária do chefe afastado Jorge Fernandes. Uns defendiam sua postura rígida como necessária para manter ordem. Outros o acusavam de abuso emocional frequente e maus tratos sutis aos subordinados diretos, principalmente contra aqueles considerados mais frágeis, categoria onde Lucas certamente se encaixava. Um detalhe revelador surgiu quando as gravações mostraram Jorge fazendo contatos telefônicos frequentes com pessoas não identificadas durante seu horário oficial na padaria. Ligações curtas, mas constantes, entre os minutos 30 até 45 de cada hora trabalhada naquele dia gravado pela primeira vez na câmera instalada nos fundos do salão principal.
Esses telefonemas levantaram suspeitas sobre possíveis conexões externas envolvendo o chefe afastado numa rede clandestina relacionada ao furto ou mesmo revenda dos produtos recolhidos irregularmente no comércio local. A tensão atingiu seu ápice quando foram encontradas notas fiscais divergentes nos arquivos administrativos da unidade comercial, onde aconteciam operações financeiras incoerentes com as quantidades físicas registradas no estoque real, evidências indiretas apontando para fraudes sistemáticas dentro daquele ponto comercial específico. Diante desse cenário complicado e multifacetado, Ana Paula comunicou oficialmente aos funcionários que nenhuma decisão definitiva seria tomada até a conclusão completa das investigações internas paralelas às ações policiais já em andamento. Ela ressaltou ainda a importância do respeito mútuo durante aquele processo delicado. Não podemos permitir que dúvidas infundadas prejudiquem colegas inocentes, nem tampouco encubram culpados, afirmou com firmeza diante do grupo reunido naquele final de tarde tenso. Para Lucas Silva, essas revelações representaram um misto de alívio parcial por ver sua inocência reafirmada passo a passo, junto a constatação graves cometidas pelo chefe afastado, mas também uma sombra nova, ao perceber como ambientes aparentemente comuns escondiam segredos complexos, capazes de destruir reputações rapidamente, sem chance justa de defesa imediata. As semanas seguintes seriam decisivas para definir desfechos legais definitivos, impactos pessoais irreversíveis, bem como mudanças profundas nas práticas administrativas daquela unidade comercial popular situada no coração da capital mineira. Mas antes disso, havia ainda uma última camada desconhecida a ser desvendada. Quem mais estava envolvido neste esquema? Como poderiam aqueles fatos afetar os demais trabalhadores? E qual seria o futuro real daqueles envolvidos direta ou indiretamente numa trama marcada por traições internas? O próximo capítulo dessa narrativa complexa trará respostas surpreendentes sobre ligações ocultas entre personagens centrais, decisões difíceis tomadas sob pressão intensa, além dos reflexos reais daquele episódio inusitado no cotidiano comum dos trabalhadores daquela padaria tão próxima da vida cotidiana dos milhares que passam diariamente pela Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Mas antes disso, havia ainda uma última camada desconhecida a ser desvendada. Quem mais estava envolvido neste esquema? Como poderiam aqueles fatos afetar os demais trabalhadores? E qual seria o futuro real daqueles envolvidos direta ou indiretamente numa trama marcada por traições internas? O próximo capítulo dessa narrativa complexa trará respostas surpreendentes sobre ligações ocultas entre personagens centrais, decisões difíceis tomadas sob pressão intensa, além dos reflexos reais daquele episódio inusitado no cotidiano comum dos trabalhadores daquela padaria, tão próxima da vida cotidiana dos milhares que passam diariamente pela Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Com a investigação interna avançando e a polícia intensificando os trabalhos, o clima na padaria tornou-se cada vez mais tenso e imprevisível. Os funcionários viviam um misto de medo e desconfiança, conscientes de que a situação poderia derrubar carreiras ou até mesmo transformar vidas. Lucas Silva, antes apenas um jovem atendente acusado injustamente, passou a ser um dos protagonistas involuntários de uma trama que extrapolava muito além do simples furto de um pão de queijo. A direção regional da rede contratou uma auditoria externa para revisar todo o fluxo financeiro e o controle de estoque da unidade. A auditoria revelou inconsistências preocupantes que sugeriam que o problema não se limitava ao chefe afastado Jorge Fernandes e ao auxiliar Marcos Lima. Documentos mostravam desvios sistemáticos desde meses antes, envolvendo valores significativos em mercadorias não registradas ou vendidas informalmente.
Ainda mais alarmante foi a descoberta de depósitos regulares feitos em contas bancárias ligadas a terceiros suspeitos, cujos nomes eram desconhecidos da maior parte dos funcionários. Essas transações financeiras levantaram suspeitas sobre uma possível rede clandestina de distribuição paralela fora do controle oficial da empresa. A gerência ficou atônita ao perceber que aquele estabelecimento aparentemente comum escondia um esquema sofisticado de corrupção interna. Lucas continuava acompanhando tudo com atenção redobrada, muitas vezes se sentindo inseguro sobre seu próprio futuro naquela loja. A direção regional da rede contratou uma auditoria externa para revisar todo o fluxo financeiro e o controle de estoque da unidade. A auditoria revelou inconsistências preocupantes que sugeriam que o problema não se limitava ao chefe afastado Jorge Fernandes e ao auxiliar Marcos Lima. Documentos mostravam desvios sistemáticos desde meses antes, envolvendo valores significativos em mercadorias não registradas ou vendidas informalmente. Ainda mais alarmante foi a descoberta de depósitos regulares feitos em contas bancárias ligadas a terceiros, cujos nomes eram desconhecidos da maior parte dos funcionários. Essas transações financeiras levantaram suspeitas sobre uma possível rede clandestina de distribuição paralela fora do controle oficial da empresa. A gerência ficou atônita ao perceber que aquele estabelecimento, aparentemente comum, escondia um esquema sofisticado de corrupção interna. Lucas continuava acompanhando tudo com atenção redobrada, muitas vezes se sentindo inseguro sobre seu próprio futuro naquela loja. Embora tivesse seu nome limpo oficialmente, ele sabia que o impacto emocional deixado pela acusação inicial ainda reverberava entre colegas e clientes. A exposição midiática também lhe trouxe consequências inesperadas, ora elogios públicos, ora olhares desconfiados por parte daqueles que não conheciam todos os detalhes. Em meio a essa turbulência, surgiram novos elementos que complicaram ainda mais o quadro. Alguns funcionários começaram a relatar episódios estranhos dentro do estabelecimento, barulhos